Alô, boa noite. Quem está falando é o Gilberto, aqui está o Luiz Gustavo, nós somos da equipe 6. A gente fez uma opção por fazer uma alteração no core e desenvolver 4 fantasminhas. Bom, para a alteração do core, a gente andou pensando e tivemos uma ideia que a gente achou bacana. Uma ideia meio de ruptura. Em que consiste? A gente pensou, bom, por que fantasmas, né? Eu sempre pensei, né? Uma coisa que sempre tive comigo, se eles não podem transpor as paredes e só podem seguir o caminho do Pac-Man. Bom, foi essa alteração que a gente fez no core. Os nossos fantasmas, eles podem sim transpor as paredes, com exceção de alguns obstáculos que a gente colocou. Mas no geral eles podem transpor as paredes. Como que a gente fez isso daí? Bom, vamos lá. Existe uma função chamada allocations, né? É um set de locações que ele monta o mapa, todos os caminhos que são possíveis de serem feitos, tanto pelos Pac-Mans quanto pelos Ghosts, certo? O que a gente fez? A gente preservou isso, tá? Não alterou isso, mas criou um novo set de locações onde a gente disponibiliza todo o cenário, ou seja, todo o cenário é possível, vai entrar naquela Get Legal Ghost Movement lá, dos moves, vai pegar todos eles como movimentos válidos, só para os fantasmas, certo? Definimos também uma nova funçãozinha daquela Valid Location, né, utilizando esse novo tabuleiro, certo? Existe uma exceção no tabuleiro, que eu explico, ó, que é o seguinte, a gente deixou essa Ghost Pen, que é o berço dos fantasminhas aqui, a gente deixou esse cara como não possível de movimentação nela. Porque a gente tinha feito alguns testes, mas quando você disponibiliza isso daqui, por algum motivo ele dá alguns bugs e algumas funções. E a gente viu que era muita coisa para alterar. Então, a gente deixou isso aqui como área restrita e aqui nem os fantasminhas conseguem se mover. Agora, no resto do tabuleiro, os fantasmas conseguem se mover. Certo? Como que a gente montou isso? A nova locações, a gente disponibilizou o tabuleiro inteiro, né? Então foi até a dimensão XY total, criando locações, e removeu só aquela Ghost Pen, que é aquela casinha no centro onde nascem os fantasmas. Certo? E aí, qual a alteração que a gente fez? Basicamente, na Get do Ghost Movies, né, onde ele pergunta se a locação é válida, a gente usa a nossa nova função, que verifica no tabuleiro inteiro, e adiciona o movimento se ele for legal naquele tabuleiro que tem todas as movimentações. Ou seja, nossos fantasminhas, eles transpõem as paredes, ou seja, é um fantasma mesmo. Aí tem outras coisas lá no Get Next State que a gente tem que fazer também de alteração, que é colocar a mesma função de validação. A gente não estava fazendo, mas aí quando a gente debugou, a gente viu que a gente precisava colocar aqui também. Certo? E para os fantasmas, deixa eu ver. Acho que do coisa não tem mais nada para a gente falar, né? No core, né? Os fantasmas. Desenvolvemos 4 fantasminhas. O que a gente quis fazer? Nossos fantasmas eles têm o nome do nosso cachorro aqui. Mia, Titi, Chipô e o Fosforito. O que acontece? A gente quis dividir o tabuleiro em 4 quadrantes, né? Os quadrantes são quadrante 1, 2, 3 e 4. Cada fantasminha, ele é responsável por cuidar de um desses quadrantes. Aqui eu tenho a linha divisória do tabuleiro, e essa linha aqui, a linha 16, que na verdade é 15 lá no programa por causa do zero, o que acontece? Isso aqui funciona como um ponto de fuga. É o único lugar que a gente pode ficar com o fantasminha, a gente deixou propositalmente para poder mostrar. A gente pode ficar com o Pac-Man, que ele não é caçado. Mas como que a gente fez a coisa funcionar? A gente desenvolveu os ghosts da seguinte maneira. Cada um deles, quando eles nascem, eles já vão para a base deles, o quadrante deles. O fantasminha 1 para 1, o 2 para 2, 3 para 3 e 4 para 4. Daí eles têm os nomes, né? A Mia vai para o 1, a Titi vai para o 2, o Chipô para o 3 e o Fosforito por 4. E aí, como é que ele funciona? No começo, a gente tinha desenvolvido um esquema que setava uma locação mais ou menos no centro de cada quadrante e ele ficava ali. Quando o Pac-Man entrava no quadrante desse fantasminha, o fantasminha saía atrás dele, certo? Só que a gente viu que estava meio chato, meio moroso, né? A gente já estava fazendo teste também com alguns fantasminhas do tipo que ficam correndo atrás direto, os Stalkings, mas aí não ficou legal porque estava muito difícil, né? Assim já está difícil de jogar, mas aí daquele jeito estava mais difícil. Só que daí a gente resolveu implementar um trocinho diferente. Então, além de a gente ter feito uma função que... deixa eu até mostrar. Cadê aqui?
a gente ter feito uma função. Lá na classe de locação, a gente fez duas funçõezinhas. Uma que retorna de acordo com a posição que você tá mandando aqui da locação, o x e o y, ele retorna qual quadrante que ele está, se é 1, 2, 3 e 4. E outra, que aí que foi a última sacada que a gente teve, que a gente faz uma geração dentro do quadrante, a gente faz um random. Então, os fantasminhas aqui nesse quadrante, eles não pegam, eles não simplesmente ficam posicionados aqui aguardando o Pac-Man aparecer para eles saírem a caça do fantasma. Eles ficam aparecendo em pontos randômicos dentro do quadrante, né? Aí a partir do momento que o Pac-Man invade aqui, ele vai correr atrás vai stalkear o Pac-Man, certo? E como que a gente implementou isso nos Pac-Man? Então vamos pegar um exemplo aqui, o nosso Ghost aqui da Mia, né? O que ele vai fazer? Basicamente o que diferencia aqui é o get target do cara, né? O que ele faz aqui, ó? Ele pergunta se o Pac-Man, a alocação do Pac-Man, se ele está igual ao quadrante 1, a alocação, o target do fantasma vai ser o próprio Pac-Man. Se não for, ele vai randomizar dentro do quadrante 1 uma posição e vai setar o target para aquilo lá. Ou seja, ele vai ficar devard em algumas posições dentro do quadrante enquanto não apareceu o Pac-Man. E aquele ponto de fuga ele existe porque a gente, dentro das limitações lá do tabuleiro, a gente deixou de fora nas nossas continhas essa linha 16 aqui, que é um ponto de fuga mesmo. Quer ver? Vamos dar uma jogadinha aqui para mostrar mais ou menos como é que a coisa funciona. Pega aí, Luiz. Ó, o negócio é, os Pac-Mans eles vão indo para os seus quadrantes, certo? Ó. Aí o Luiz Gustavo vai deixar mais ou menos no ponto de fuga ali, ó. Tá vendo que cada fantasminha, ele fica cuidando de um ponto randômico dentro do seu quadrante, certo? Se o Luiz Gustavo, e tá vendo que eles andam pelas paredes, né? Para eles não tem problema nenhum, ó. Se o Luiz Gustavo for atrás de um Pac-Man, dentro daquele quadrante, ele vai perseguir o Luiz Gustavo. E aí, como eles são fantasmas de verdade, eles podem transpor as paredes, o jogo tá bem dificilzinho, tá? Se a gente aumentar a velocidade disso aqui, fica capeta o jogo. Bem difícil. Bom, basicamente é isso, né? Que a gente desenvolveu. Certo? Abraço.